Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Uma lei protetora ou interferência do Estado na vida familiar e na educação dos filhos? O Jornal da Cultura discute hoje a lei da palmada, batizada de Menino Bernardo, em memória ao garoto supostamente assassinado com a ajuda do pai no Rio Grande do Sul. E veja também nesta edição. Sem acordo na reunião da Justiça do Trabalho, funcionários do metrô de São Paulo decidem manter a greve que hoje atrapalhou a vida de 4 milhões de pessoas. Brasileiro figura entre os usuários de internet no mundo que gasta mais tempo em redes sociais. Como é uma plataforma que concentra todas as informações, tem vídeo, tem notícia, tem tudo isso. Empresários respondem ao ex-presidente Lula, que atribuiu o fraco crescimento da economia ao mau humor dos patrões. Não, que o empresariado está mal-humorado é verdade. Aliás, vamos falar, não é só o empresariado. No Dia Mundial do Meio Ambiente, Brasil deixa a lista dos maiores desmatadores do planeta. Começa na Europa as comemorações do Dia D, a ação militar estratégica dos aliados para o fim da Segunda Guerra. Japão lança robô que participa de conversas e deve prestar serviços em casas de repouso e orfanatos. Seleção brasileira desembarca em São Paulo, onde amanhã enfrenta a Sérvia no amistoso antes da Copa. E nossa bancada tem hoje o jornalista especializado em tecnologia da informação, Etevaldo Siqueira, e o filósofo Luiz Felipe Pondé. Participe com perguntas aos nossos convidados através do Twitter e do Facebook do Jornal da Cultura. A presidente Dilma Rousseff tem 15 dias para sancionar ou vetar a lei da palmada aprovada pelo Congresso Nacional. Os críticos alegam que o Estado não deve interferir na educação familiar. Mas, afinal, o que muda com a legislação? Bastante levado quando menino, Isael ainda se lembra do castigo que mais recebeu dos pais. Chegava em casa, o coro cantava, não tinha erro. Hoje, pai de 2 filhos, ele prefere a conversa aos castigos físicos, mas admite, um tapinha escapa de vez em quando. Agora, com a lei da palmada, fica a dúvida. Pelo que eu entendo deu uma palmada, você pode sofrer punições com relação a isso. Então, é preocupante. A dúvida de Isael é comum entre os pais. A lei da palmada define como castigo físico qualquer ação disciplinar aplicada com o uso da força que resulte em sofrimento ou lesão à criança ou ao adolescente. Sem ser específico, o texto deixa a critério dos conselhos tutelares e da Justiça decidir quem deve ser punido. A lei vai depender do bom senso para ser aplicada. Na prática é que a gente vai tentar descobrir o que vai ser o castigo, o que é essa lesão, o que é o sofrimento para a criança. A maioria das punições previstas na lei não é severa. Os pais denunciados podem ser encaminhados para programas de proteção à família, onde irão receber aconselhamentos de psicólogos e psiquiatras. Em alguns casos, a criança também deverá passar por tratamento especializado. O texto prevê ainda uma advertência, mas não especifica como seria. A lei obriga médicos e assistentes sociais a denunciar às autoridades os casos de agressões. Quem descumprir está sujeito a multa que varia de 3 a 20 salários mínimos. O texto aprofunda mecanismos já previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Civil e reforça a ideia de que os pais não precisam usar a violência para conquistar respeito e impor limites. A partir de agora, os pais vão pensar um pouco mais. E o ideal é isso. Há outros meios antes da palmada. As principais mudanças implementadas pela lei estão justamente naqueles pontos que são considerados menos polêmicos. Ela prevê a promoção de campanhas educativas, a mediação de conflitos e a capacitação de profissionais da saúde e da educação para a prevenção da violência doméstica. Trabalhar a prevenção desde pré-natal, no trato com a criança, na responsabilidade da criança, no cuidado da criança. E isso me parece mais eficaz do que a punição dos pais. Etevaldo Siqueira, boa noite. Você acha que o Estado está interferindo na educação dos filhos? Está de uma maneira intolerável do ponto de vista da democracia. Democracia na qual eu acredito em que o Estado não tem que dizer o que eu penso, o que eu faço, o que é ético, o que não é ético. Isso é uma questão muito mais profunda,
Através da educação, sim. Através de um debate muito mais amplo, sim. Mas não através de uma lei coercitiva e ainda prometendo castigos. O Estado, ele invade a área privada, né, de uma maneira que eu considero totalmente abusiva. Isso só na cabeça dos políticos que não têm mais o que fazer, que têm 1000 problemas. Por que não pensam na qualidade da educação do país? Por que não pensam em valorizar o professor, em primeiro lugar, né, antes de entrar na vida de cada família? Pondé, Tiago da Hora aqui pelo Twitter. Que ironia, uma lei para proteger as crianças tem o nome de uma criança que não teve a ajuda do Conselho Tutelar. Eu acho essa observação maravilhosa, porque, inclusive, ela remete ao ridículo da lei, ao, inclusive, usar o nome desse menino, dessa história infeliz, que, na realidade, foi assassinado pelos pais. Você vê o tamanho do absurdo dessas pessoas que vão para o Estado e começam a querer se meter no meio da vida dos outros. Quem disse que eu tenho que confiar, a priori, em gente que é assistente social? Quem disse que eu confio nessa pessoa? Quem disse que eu tenho que confiar na formação dela? Quem disse que ela entende melhor de educar filhos do que pais e mães? Eu acho que essa lei é o típico caso do que se chama fascismo do bem, como ironia. Ou seja, é um governo de prática totalitária, se metendo na vida privada, achando que tem que cumprir o papel, desarticulando, desautorizando a relação de pais e filhos. E esses teóricos aí que estão por detrás dessa lei, que criaram essa ideia, eles acham que eles estão fazendo bem. Ao invés do Estado brasileiro cuidar da segurança pública, cuidar da infraestrutura, cuidar da corrupção que come o Estado por dentro, ao invés de ele evitar gastos indevidos, ao invés de investir na educação, na saúde, faz uma lei como essa, que na realidade é uma espécie de confete, para dizer que está preocupado com o bem-estar das crianças. Fazer uma coisa, faz uma escola decente para as crianças. Ao invés de fazer uma lei que, na realidade, é uma forma de fascismo. Eu acho uma tragédia. A palmada não pode alimentar uma agressividade na criança? Não, acho que primeiro, acho que tem 2 níveis. Primeiro, eu quero ver se tem alguma pesquisa que prove isso, certo? E se é possível fazer uma pesquisa de comportamento que prove isso. Depois, existe um nível de violência na humanidade que existem, inclusive, autores, aquele Steve Pinker, do MIT, que escreveu um livro sobre os anjos do bem, que eu tenho lá minhas questões com o livro, não é que eu concordo com tudo que ele fala, mas ele diz que, na realidade, você tem tido uma diminuição de violência explícita na história da humanidade. Eu acho complicado a afirmação, mas ele dá um monte de dados lá. Então, essa ideia de que porque as crianças tomam uma palmada, porque esse nome palmada, veja, a lei é tão absurda que ela batiza o nome da lei com um menino assassinado pelos pais. Pois é, aí é o Código Penal, né? Não é a lei da palmada. Então, assim, a ideia de que a mesma coisa quando tem gente que começa a falar, não, jogos fazem as crianças serem mais violentas, sabe? Começa essa história, a televisão deixa você mais violento, quando, na realidade, a gente não tem nem condição de medir isso. É uma imprecisão, uma conclusão como essa, de que porque você tem palmada isso gera violência, quando, na realidade, o que eu acredito que tem por detrás disso são profissionais que trabalham no Estado, que estudam, fazem doutorados e depois vai para o Estado e se mete na vida dos outros. Tevaldo, a participação do Rubens Creveloni pelo Twitter, se o seu filho de 3 anos debruçar no 10º andar, não dê palmada, ensine a ele que a aceleração da gravidade é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, ele está falando, nós vamos trocar alguns movimentos para mostrar que ele está errado com a conversa. Você me disse aí que isso não funciona. Imagina explicar para o moleque isso, né? Ou funcionaria? Não é essa a questão, né? O negócio é a lei, né? A lei o exemplo é muito bem humorado, realmente é um exemplo inteligente. É claro que ele não vai dar palmada, ele vai tirar o menino antes que o menino caia, agarrando com a maior força que ele puder. Isso não é violência, é salva-vida. Não. Em determinados momentos, você tem que ter uma atitude proporcional ao risco, ao perigo. Ou até, eu vi num restaurante um garoto dar um tapa no rosto, mas um bofetão na mãe, tá certo? Assim... Aí, nesse caso, uma conversa... Eu não sei o que ela podia... O menino estava
eu estava aborrecendo, enlouquecendo todo mundo, corria para lá e para cá, não obedecia. E o pai e a mãe quietinhos. No momento que ela foi tomar uma atitude suave, claro que há crianças que são verdadeiros tiranos. É bom a gente encontrar os dois lados. E é preciso saber que, quando se fala em que, em determinado momento, você tem que usar alguma palmada, isso não significa espancamento, nem violência, mas é quando é o último recurso que você tem para deter uma agressividade de uma criança ou a insistência num comportamento errado. Ainda tem uma coisa, né? A lei vai transformar, sei lá, médicos, psicólogos, assistente social, psiquiatra, enfermeiro, enfermeiras, numa obrigação de denunciar as pessoas. Quer dizer, aí você percebe a vocação fascista da lei, porque ela estimula o denuncismo. Quer dizer, o profissional, e aí coloca os pais numa situação em que, é claro, quando você tem excessos, isso acaba transbordando para o vizinho, na escola, e isso está previsto, isso já é crime. Para que tem que inventar essa lei? Tem que inventar, sabe por quê? Porque o Estado, ele baba de desejo de invadir a vida privada. Então, na verdade, não é que criança não deve se bater. O problema claro que não. É a lei, né? Claro. O problema é criar uma lei para isso. O Gabriel Rodrigues, pelo Facebook, as crianças são extremamente vulneráveis, não podem revidar nem denunciar seus algozes. Agredir tal criatura indefesa é a maior expressão de covardia de uma pessoa. Esse é o típico comentário teórico. É claro que isso é verdade, mas isso no dia a dia não funciona assim. A maior parte dos pais não espanca os filhos. Quer dizer, esse é o tipo da visão excessivamente teórica que você olha de cima e diz, olha, os pais estão espancando os filhos. A gente tem um processo nas últimas décadas de desarticulação, desautorização e destruição sistemática da relação entre pais e filhos. E depois as pessoas começam a dizer, não, porque não tem valores, porque ninguém respeita ninguém, porque não sei o quê, quando você destrói a base básica de como se socializam as pessoas. O Estado quer destruir a relação moral familiar, impondo uma relação jurídica. Isso é fascismo. O brasileiro gasta por mês 30 horas navegando pela internet. Um quarto desse tempo só em redes sociais, quase 2 vezes mais do que a média mundial. Será que o princípio da internet, de troca de informações e conhecimento, foi esquecido? Estudante do último ano do ensino médio, Diego, de 17 anos, em breve prestará vestibular. Ele quer cursar psicologia, mas o tempo dos estudos hoje é dividido com as redes sociais, no celular ou no tablet. Como é uma plataforma que concentra todas as informações, tem vídeo, tem notícia, tem tudo. Então, quando você está vendo por ver, você acaba vendo data de show, e vai ter tal evento em um lugar, vai ter uma exposição em tal museu. A mãe não é contra o uso excessivo da internet, mas... incomoda porque as relações já são difíceis, né? Aí fica um pouquinho mais complicado. Com o computador ele é muito mais chamativo, né? Tem muito mais coisa do que a mãe, né? Uma pesquisa sobre comportamento digital feita em 50 países mostra que o brasileiro fica, em média, 30 horas por mês conectado à internet. A maior parte do tempo navegando nas redes sociais. Só no mês de fevereiro, os brasileiros gastaram 775 minutos nos sites de relacionamentos. É mais do que o dobro da média mundial. Mas passar tanto tempo com os olhos grudados nas redes sociais é positivo? Este consultor em mercado digital acredita que sim. Representa oportunidade para quem produz conteúdo e quer audiência para vender publicidade. E também oferece uma audiência para as marcas diretos que querem uma relação um pouco mais perto, um pouco mais íntimo com seus consumidores. Já para esse psicólogo de uma ONG que trabalha com cidadania e segurança digital, é um desperdício diante de tanta diversidade. O grande barato da rede é ter a diversidade de possibilidades, de oportunidades, de descobertas, e justamente essa riqueza de variedade global e de todo tipo de conteúdo que é a grande contribuição que as tecnologias digitais trazem. Etevaldo, a internet está sendo usada hoje para ampliar os conhecimentos ou a internet está sendo usada para desperdiçar o tempo? As duas coisas. Há grupos fechados, eu participo de 5 grupos fechados e sei o comportamento, sinto hoje o comportamento
de cada um desses grupos. Alguns muito sérios, contribuições excelentes, criativas, inovadoras, que respeitam as divergências, que não partem para xingação, que não estão ali para fazer simplesmente o trabalho propagandístico, político, ideológico de qualquer tendência, que sabem analisar os lados do problema. Mas isso não é a regra geral. A regra geral é muita gente que tinha um desejo imenso de ter acesso a um debate, está totalmente despreparado para ele. Entra lá, se abusa do anonimato, porque ele não dá a cara para bater. Ele vai lá, ele diz o que ele quer, sem a menor responsabilidade. Quer dizer, um interlocutor anônimo pode dizer as piores coisas contra você, né? Contra num diálogo. Então, essa sede de participação leva também a todas as formas de abuso. Há grupos dos quais eu me retirei por ser intolerável, tá certo? Depois de 10 minutos, aquilo te dá uma neurose. E não adianta você ficar dando puxão de orelhas ou dando lições para aquelas pessoas. Elas te mandam para o inferno quando mandam para outro lugar, tá certo? Pondé, como é que você vê essa questão da internet, das redes sociais juntas? Eu acho um fenômeno de enorme importância, internet e redes sociais. Acho que o mundo nunca mais vai ser a mesma coisa. Agora, ela é um espelho da humanidade. Quer dizer, a maior parte das pessoas nunca esteve interessada em aprender nada de tão diferente assim, certo? Quer dizer, você tinha acesso à imprensa, livros, no sentido de livros, já há muitos décadas e séculos e tal, e a maioria também não tinha interesse. Você aprende a ler, não estou dizendo que não tem interesse porque não sabe ler, mas usa o tempo de outra forma. O que eu acho é que, desde quando começou essa discussão sobre a internet, nos anos 90, eu lembro muito bem, tem uma coisa que é uma certa excitação de que as redes sociais e a internet vão fazer com que alguém do Brasil converse com alguém de Madagascar discutindo o problema do mercado financeiro de Singapura. Quer dizer, a maior parte das pessoas entra nas redes sociais e na internet para fazer o que elas são. Para fazer o que elas são acostumadas a fazer. Falar de fofoca, falar bobagem, passar o tempo. E algumas gostam de ver coisas mais profundas, têm acesso a outras coisas. Então, leituras, então, essa é a imagem do ser humano. Quer dizer, fica um pouco com essa coisa de que você tem que entrar nas redes sociais para falar papo cabeça. E ainda tem uns psicólogos evolucionistas... Eu tenho uma coisa que olhando para os pais, na cara deles, eu digo o seguinte... O maior risco hoje para as crianças e adolescentes é a ausência de interesse dos pais. Eles reclamam, filho, fica o dia inteiro na internet, quando o computador está no quarto e os pais nem sabem o que eles estão vendo. Né? Quando é preciso haver uma tutela nessa área. A criança é extremamente vulnerável, é ingênua, cai do ponto de vista de armadilhas de pedofilia, de todos os tipos de outras. E outra, a Coreia, por exemplo, tem mais de 3 milhões de crianças com um estado de neurose extremamente avançado, que é um problema nacional hoje deles, que é o país que usa, onde a internet está mais, digamos, disseminada, 97% dos domicílios, né, em que ficam de 6 a 8 horas por dia, alguns até mais. E isto é patológico. Olha, uma excelente observação aqui do Renan Cordeiro pelo Twitter. As redes ampliam a interação, sim. A TV, que antes era uma mídia unilateral, pode agora ser comentada como eu faço com vocês. Então, essa nesse caso, demonizar a internet, as redes sociais, só quando você espera que a humanidade seja muito mais do que ela é, né? A gente sempre gostou de fofoca. Há uma semana da Copa do Mundo, São Paulo, cidade sede do Mundial, enfrenta um dia de caos com as greves dos metroviários e dos agentes de trânsito da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego. Vamos conversar agora com o repórter Rodrigo Piscitelli, que está na estação Faria Lima, na zona oeste da capital. Boa noite, Rodrigo. Como é que está a situação aí para quem
volta para casa. Boa noite, William. Boa noite a todos. A situação neste momento aqui é bastante tranquila. 33 estações estão abertas na cidade, incluindo esta onde a gente está. Mas a greve continua. Uma audiência no início da noite entre metroviários e metrô terminou sem acordo. Amanhã a Justiça vai julgar a legalidade da paralisação. Se ela for considerada abusiva, o sindicato que representa a categoria poderá ser punido com multas e os trabalhadores com descontos dos dias parados e até demissão por justa causa. As greves do metrô e dos agentes de trânsito aqui em São Paulo pegaram em cheio a chegada de alguns dirigentes da FIFA à capital paulista. E eles ficaram assustados com o trânsito caótico na cidade nesta quinta-feira. Veja na reportagem. O anúncio na porta da estação mostrava que o dia não seria fácil para ninguém. Eu precisaria ir até a estação Brás, mas fechado o metrô aqui, não tem como. É horrível, a gente depende do metrô para tudo. Sem metrô, a opção era pegar trem ou ônibus, que ficaram assim, lotados. Nem o acesso ao trem dá para a gente passar. Na Zona Leste, essa estação de trem não abriu por segurança. Revoltado, um grupo de pessoas derrubou as grades de acesso, invadiu a plataforma e os trilhos. Quando o tumulto foi controlado, a circulação dos trens foi liberada. Para complicar ainda mais, os agentes da Companhia de Engenharia de Trânsito, os chamados marronzinhos, também cruzaram os braços. O rodízio de carros foi suspenso e o resultado, mais de 200 quilômetros de congestionamentos. Acho que ele tem que protestar, tem seus direitos, mas a população não pode ficar pagando por isso, né? A paralisação afetou cerca de 4 milhões de pessoas. Com o início do dia caótico, a população já se preocupava com a volta para casa. E à tarde vai ser ruim para voltar. Para voltar vai ser uma loucura. Não sei nem que horas eu vou estar em casa, né? Com certeza. A greve começou após os metroviários rejeitarem a proposta de reajuste salarial de 8,7% oferecida pelo metrô. A categoria pedia aumento de 16,5%, mas durante a audiência realizada nessa tarde, reduziu para 12,2%. A negociação terminou sem acordo. Com a paralisação, o sindicato corre o risco de pagar multa diária de R$100 mil. O Tribunal Regional do Trabalho determinou que 100% dos trens do metrô devem circular normalmente nos horários de pico de manhã e no fim da tarde, e 70% nos horários normais. O sindicato alegou que descumpriu a ordem por não ser notificado a tempo. O governador de São Paulo considera a greve sem sentido. Não tem a menor sentido uma greve que prejudica a população, um pequeno grupo, muito político, né, para levar a consequências, paralisação, caos, bagunça, sem a menor razão de ser. Amanhã, os metroviários devem se reunir na estação Tatuapé e seguir em passeata até a sede do sindicato, que fica na mesma região da estação. Em seguida, fazem uma assembleia para discutir os próximos passos da paralisação. Para quem vai ao trabalho de carro, o rodízio de veículos continua suspenso em São Paulo nesta sexta-feira. Ou seja, veículos com placas finais 9 e 0 poderão circular livremente. Já a CPTM vai manter a operação especial do metrô, que foi iniciada hoje. Voltamos ao estúdio com você, William. Obrigado, Rodrigo. Vamos conversar com a bancada ali. Hoje foi um dia difícil em São Paulo, né? Trânsito muito pesado. O que vocês acham que está acontecendo com o Brasil? A cada dia uma nova categoria entra em greve. É uma síndrome da greve? Eu acho assim, é claro que a maior parte das categorias tem direito à greve, né? Polícia não pode fazer greve, por exemplo, mas os metroviários podem. Agora, não só os metroviários, eu acho que nos últimos tempos no Brasil a gente está vivendo uma espécie assim de surto de greve. Por conta da Copa, então, eu sei que tem algumas pessoas que falam que essas greves não têm a ver com a Copa. É claro que tem a ver com a Copa. A Copa instaurou uma situação, em medicina tem uma coisa que se chama infecção oportunista, que é quando o sistema imune está meio fraco, não sei o quê, por algum tipo de situação, e aí você tem infecções que vão sendo causadas. A Copa funcionou para essas categorias como uma situação em que criou uma oportunidade e aí começa a ter uma greve atrás da outra oportunista. Me parece que eles estão abusando. O direito de greve existe, claro. Eu diria que o problema é a concentração, a quantidade. É muita manifestação, é muita greve. Eles estão
pisando na cabeça da população de São Paulo de um jeito, não só em São Paulo, mas falando aqui da nossa cidade, de um jeito, um estresse, acho que vai ser ruim para eles, inclusive. Está na hora do governo federal e estadual abaixar a bola e tentar pôr um pouco de ordem nisso, né? Não fraquejar. Etevaldo, você acha que pós-Copa teremos o fim das manifestações? Porque essas manifestações estão aí desde junho, né, do ano passado. Não, eu acho que elas vão se agravar. Durante a Copa nós vamos ter mais manifestações. O que nós estamos sentindo é que há um sentido de oportunismo agora. Todas as categorias que não tinham, talvez, mobilização, passam a ter, simplesmente porque sabem da repercussão. Quando uma categoria em que 1.000 pessoas param uma cidade, você imagina, serviços médicos, né, de emergência são paralisados. Serviços de segurança, policiais. A própria Polícia Federal prometeu que vai parar durante a própria Copa. É claro que vai o Exército para a rua, acima de tudo, mas todos estão aproveitando esse momento. E o governo, por ter uma origem supostamente trabalhista, ele é o mais leniente diante de todos os abusos. Ele tem toda a forma de inibição para poder reprimir aquilo que é abusivo, aquilo que é insustentável. Eu não vejo como é que uma cidade pode ser dominada. Quantos funcionários tem um metrô? Sabe, outra, nós nunca, nos últimos 20 anos, se pensou em regulamentar seriamente o direito de greve. Não é porque a Constituição permite, mas não há uma lei que regulamente. É que todo mundo vai lá. Há serviços públicos que em país nenhum do mundo podem paralisar, a não ser em casos extremos. Contou um número de requisitos, né, e que hoje, o próprio metrô hoje disse que não colocaria 100% da frota em ação no momento de pico, porque não recebeu a notificação em tempo, né? Em Amazonas, a cheia dos rios invade municípios e preocupa tanto organizadores quanto a população que vão receber turistas para a Copa. O fenômeno da subida das águas assusta à primeira vista. Na Feira da Banana, parece que a água não vai parar de subir. Fica dentro d'água, né, pai? Mas tá tudo dentro alagado. Os turistas aproveitam para registrar tudo. Todo mundo está comentando e eu vim ver por causa do nível do rio. Surpresa? Não, muito. Eu já vi foto mais antiga e agora está bastante cheio. Mas quem mora aqui já está acostumado. Todo ano acontece isso, boi bumbá. Esse ano Copa do Mundo, mais um agravante, né, para o nosso comércio. E a cheia, a gente já está acostumado, isso é sazonal. Essa é a quinta maior cheia da história em Manaus. Nessa quinta-feira, o rio Amazonas registrou nível de 29 metros e 44 centímetros. Esse aqui é o painel demonstrativo do nível de subida de água, que tem registrado desde 1902, quando começaram a fazer a medição do nível aqui no Amazonas. Para se chegar até o nível máximo, que foi a cheia de 2012, faltam apenas 53 centímetros. Nós temos em determinado local réguas que só ficam dentro do rio e que todos os dias de manhã se observa o que subiu, o que desceu, se faz uma determinada conta para se chegar a este valor como o de hoje. Desde o dia 21 do mês passado, as águas ultrapassaram a cota de emergência e elas só devem baixar entre o fim desse mês e o início de julho. Não há perigo na Arena da Amazônia, que vai sediar 4 jogos da Copa. Ela fica numa área de terra alta. Em instantes, o Brasil tem mais foragidos da justiça do que vagas em presídios e ainda como a queda do PIB influencia o humor do mercado.